Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, muito mais do que uma leitura estendida da Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir de uma maneira mais objetiva a respeito de um versículo que eu vou ler e depois nós vamos analisar, fazer uma análise bem profunda. É algo muito particular de cada um, então desde já eu faço essa sugestão para que depois que você assistir esse vídeo, que você tome um tempo sozinho, você e Deus, refletindo a respeito do que nós vamos abordar hoje, porque é algo que precisa entrar no nosso entendimento. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. Então que você faça essa reflexão num momento em que você puder ter esse momento de esclarecimento. Peça que Deus te ajude a compreender aquilo que nós vamos tratar hoje, porque é algo muito importante para a vida de todos nós. Hoje eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está no livro de Provérbios, ali no meio da Bíblia, mas ainda no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 22, vamos ler o versículo 6, um versículo muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vou ler de novo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por que eu enfatizei tanto esse no caminho? Muita gente fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Mas se a gente for parar para pensar, esse ensina o caminho fica parecendo, ou para algumas pessoas, vai se tornar um pretexto para dizer, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ensina qual é o caminho. Eu não necessariamente preciso caminhar junto. Mas o versículo ele vai nos falar de uma maneira diferente, por isso que eu quis enfatizar. Ensina a criança no caminho, durante o caminho, enquanto você percorre junto, você precisa caminhar o mesmo caminho, porque as crianças, elas veem o que nós fazemos e elas querem repetir, porque existe uma ideia na mente da criança de que aquilo que o adulto que cuida dela faz é certo. Então, ela vai repetir aquilo que ela nos vê fazendo ou aquilo que ela nos ouve falar. Por isso que o versículo, ele é claro, ensina a criança no caminho, no percurso. Você está naquele caminho junto, ela vai olhar para você no caminho que você está andando e ela vai aprender. E até quando envelhecer, não vai se desviar daquele caminho. É claro que nós precisamos trazer aqui algo muito importante, mas que nós precisamos ter uma sabedoria para entender. É claro que a palavra diz que até depois que ficar velho não vai se desviar desse caminho, porque a ideia é essa, você começa a formar uma mente, formando a mente você forma um caráter, formando o caráter você forma valores e os valores vão moldar as atitudes. Isso a gente faz logo de começo. É muito difícil, quase impossível que alguém que foi criado assim venha se desviar depois de ficar velho. Porém, é claro que no mundo nós temos exceções, mas as exceções não são a regra. É claro que podem existir exceções. Alguém que foi muito bem instruído desde pequeno e quando cresce se desvia para o caminho mau. E também tem exceções, nesse caso, positivas. Pessoas que passaram a sua primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, sendo instruídos de uma maneira péssima, mas depois, quando cresceram e tomaram maturidade e conhecimento, decidiram trilhar o seu próprio caminho de uma maneira correta, justa, digna e não ficaram presos às coisas ruins que aprenderam na infância. Mas, tirando exceções, nós precisamos aqui observar um todo. É quase que impossível que, criando alguém desde pequeno, ensinando respeito, ensinando ética, ensinando valores, princípios, ensinando temor a Deus,
ensinando responsabilidades. É quase impossível que quando essa criança envelhecer, ela venha se tornar uma pessoa inconsequente, imatura, desrespeitosa e por aí vai. É quase que impossível, porque aquilo que a gente aprende nos nossos primeiros anos de vida, aquilo ali nos acompanha de uma maneira como se fosse uma sombra. Quando nós passamos coisas ruins na nossa infância, infelizmente, muitas pessoas têm uma tremenda dificuldade, depois que se tornam adultas, de esquecer, de superar. Aí é que nós precisamos trabalhar os traumas da infância. Mas quando a gente olha para o lado bom, coisas boas e positivas que aconteceram na nossa vida na infância, isso também nos acompanha de uma maneira muito forte, como se fosse uma sombra. Vira e mexe, alguma coisinha na sua mente vai ser acionada e você vai lembrar. Um cheiro faz você lembrar, um sabor faz você lembrar, uma música, um lugar, um nome. Então, quando você aciona essa parte da sua memória, então isso te traz um bem-estar, porque foi algo que foi incutido ali em você desde os primeiros anos da sua vida. Esse versículo ele nos mostra como nós temos responsabilidade com aqueles que são menores que nós e vivem ao nosso redor. Em primeiro lugar, filhos, mas não para nos filhos. Podem ser irmãos mais novos, podem ser primos, sobrinhos, netos, vizinhos, alunos, pessoas, seja na infância ou até mesmo pré-adolescência ou até mesmo adolescentes. Mas pessoas que têm uma idade menor que nós, que vivem ali no nosso entorno, estão vendo o que estamos fazendo, estão ouvindo as palavras que saem da nossa boca e eles estão sim reproduzindo. Às vezes você vê uma criança, chega em casa e fala uma coisa, ou ela começa a agir de uma maneira e você, onde é que aprendeu aquilo? Não fui eu que ensinei. Será que não foi você que ensinou? Você pode não ter tido a intenção de ensinar. Você pode não ter sentado ali com ela e ter ensinado, mas muito provavelmente ela viu você fazer ou ela escutou você falar, ou você ou algum outro aluno, algum outro adulto que ela tem acesso. Então, muitas vezes você para ver uma criança e você fala, gente, onde que aprendeu isso? Quem ensinou isso para essa criança? Eu não ensinei. Quem que ensinou isso para essa criança? De onde que ela tirou essa palavra? De onde que ela tirou essa atitude? Não fui eu que ensinei. Muitas vezes nós ensinamos sem perceber. A criança ela é um algodão, ela vai absorvendo aquilo ali e uma hora ela bota para fora. Ela fala o que ela ouviu, ela repete um gesto que ela viu, ou até mesmo às vezes ela ouve algo, ela vê algo e ela não vai de uma maneira integral repetir aquela mesma frase que ouviu, aquela mesma atitude que viu, mas ela já vai, na própria mente dela, ela já vai criar a sua própria narrativa. Um exemplo, ela vê alguém ali no entorno dela fumando. Pode ser que ela não chegue ali a pegar um cigarro e botar na boca. Pode ser que ela não fique fazendo o movimento. Pode ser que ela não chegue e repita aquela fala da mesma forma. Mas ela já pode usar aquilo ali e transformar aquilo ali no seu próprio entendimento. Quando eu crescer eu quero fumar. Aí o adulto vai brigar, que isso, tá maluco? Não, é porque eu vi minha mãe fumando, eu acho legal. Se é minha mãe que faz, então deve ser legal. Então olha como nós temos uma responsabilidade grande naquilo que os nossos filhos e as outras crianças ao nosso redor, elas veem a gente fazer e elas escutam. Aquilo fica dentro delas e elas vão crescendo com aquilo ali dentro. E dependendo do que for, isso pode causar um estrago muito maior. Assim como nós falamos que existem coisas boas que acontecem na infância, que a gente lembra até a vida adulta, existem coisas também ruins que vão acompanhar aquela pessoa e até depois que ela ficar adulta, ela vai lembrar daquilo.
E aquilo pode desenvolver nela um trauma, pode desenvolver nela uma extrema dificuldade, por exemplo, de socialização. Pessoas que na infância tiveram pouca ou nenhuma, né, autoestima, sofreram constrangimentos, perseguições, né, que hoje em dia a gente chama de bullying, às vezes até mesmo dentro de casa, a própria família, aqueles apelidozinhos constrangedores, aqueles nomes que colocam, né, se a criança tem uma forma física assim ou assada, uma aparência que remete a alguma coisa, a algum personagem. Então, desde a infância, ela já vai, né, aprendendo a ouvir aqueles apelidos, aqueles vizinhos, aquelas falas, ou aqueles xingamentos, ou aquelas ofensas, né? Aquela criança, ela vai crescendo sem autoestima, sem valor próprio, sem enxergar nela valor. Se torna uma pessoa insegura, isso vai estragar todas as áreas da vida dela. Quando ela for se relacionar, ela vai se relacionar com pessoas erradas. Pessoas que vão olhar para ela e já vão ver um alvo fácil. Aquela mulher ali é insegura, é fácil de dominar. Aquele homem ali é inseguro. Mas ele tem dinheiro, é fácil de eu ir para cima dele, é só eu falar aquilo que ele quer ouvir. Então veja que é muito importante aquilo que a criança e o jovem, logo nos primeiros anos de vida, é muito importante que aquilo que entre neles, seja através dos olhos ou dos ouvidos, sejam coisas que, no mínimo, 2 pontos eu quero enfatizar agora. Em primeiro lugar, tragam eles para mais perto de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na caminhada deles. Em segundo lugar, algo que vai trazer para eles um valor próprio. É muito difícil uma criança que passa por constrangimento, humilhação, recebe ofensa na escola, dentro de casa, das pessoas que deveriam amar e proteger. É humilhada, ouve piadinha, ou recebe apelido, às vezes até mesmo agressões físicas. É muito difícil que uma criança dessa cresça, vire adulto e seja uma pessoa cheia de autoconfiança, uma pessoa que enxerga o seu próprio valor. É muito difícil disso acontecer. O mais provável vai se tornar um adulto inseguro, vai se tornar um adulto cheio de complexos, cheio de traumas. Muitas vezes aquilo vai durar ao longo da vida dele. Se não fizer um acompanhamento firme, né, com profissionais da área da saúde mental, aquilo vai acompanhar ele assim por anos e anos e anos e vai estragar a vida daquela pessoa. No trabalho não vai se sentir confiante, vai prejudicar o seu desempenho, pode desenvolver doenças mentais seríssimas que podem até mesmo trazer prejuízos até mesmo para o seu corpo. Quando a nossa mente está exausta, quando nós estamos... algumas pessoas demonstram isso quando elas estão enfrentando depressão, porque a depressão ela age de uma maneira diferente em cada indivíduo. Eu posso falar isso com propriedade. Muitas pessoas até mesmo fisicamente se sentem exaustas, aquela pessoa que você vê que está sempre exausta e muitas vezes ela é mal interpretada. Nossa, preguiçosa, nossa, fica procrastinando as coisas, mas na verdade não. Na verdade, às vezes a mente daquela pessoa está tão ruim que já desceu para o corpo e aquela pessoa já não tem ânimo, ela já não tem vigor. Então, gente, tudo isso pode ser evitado lá no começo. Eu costumo falar e dou o exemplo da chupeta. Eu não dei chupeta para os meus filhos porque foi uma opção minha. Quando eu era criança, eu chupei chupeta até grande e depois, quando resolveram tirar, foi na violência. Pegaram, cortaram, enfiaram pimenta dentro e eu lembro que eu fiquei desesperada com aquilo. Então, para os meus filhos, eu decidi não dar chupeta para nenhum deles e graças a Deus, porque não fez falta nenhuma. Então, isso é uma opção, é claro, e cada um age da maneira que acha que é o melhor para o seu filho. Só que por que eu uso o exemplo da chupeta? Eu falei que é melhor a gente resolver essas coisas, essas questões lá no início, no começo. Aí eu dou o exemplo da chupeta por quê? Primeiro você ensina a criança a usar aquilo, ela passa a gostar, ela passa a se acostumar,
aquilo ali passa a ser usado no momento que ela está nervosa, chorando, com sono, traz um conforto para ela. E aí, em determinado momento, em determinada virada de idade, você que deu a chupeta e que ensinou a criança a gostar da chupeta, você decide. Já não está mais na idade de usar a chupeta, não. Você vai lá e arranca aquilo da criança. E aí você está gerando ali um grande problema para a criança. Porque ela foi ensinada que ela podia usar. Ela foi ensinada a usar aquilo ali nos momentos de sono, momento que ela estava nervosa, no momento que o dentinho está nascendo, a gengiva fica coçando. Então ela foi ensinada a usar aquilo. Ela passou a gostar, passou a fazer parte da vida dela. E você decide que não é mais a hora dela usar aquilo, aí você arranca. Então, para que estragar para depois consertar? É por isso que eu uso o exemplo da chupeta. É a mesma coisa com as crianças e com os jovens. Para que deixar estragar para depois consertar? Muitos problemas que nós passamos na vida adulta não existiriam se tivessem cuidado da nossa mente, da nossa saúde mental, tivessem cuidado de todas as áreas da nossa vida, na nossa infância, assim como cuidaram de um bumbum assado. Essa é a verdade. Muitos problemas na vida adulta não existiriam, simplesmente não existiriam, se tivessem nos ensinado o caminho certo, as coisas certas, se tivessem enaltecido os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas qualidades, se tivessem investido tempo no nosso amor próprio, na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, se tivessem tido cuidado com as palavras, se tivessem investido na nossa saúde mental. Muitos problemas e sofrimentos que nós enfrentamos na vida adulta não existiriam. A nossa caminhada, a trajetória teria sido muito mais feliz, muito mais produtiva e muito mais tranquila. Então, se hoje nós temos a oportunidade de conviver com crianças, com adolescentes, com pessoas mais jovens do que nós, que ainda vão concluir a sua caminhada até a fase adulta, onde nós já estamos, se nós temos a possibilidade de conviver com essas pessoas hoje em dia, nós precisamos investir de uma maneira positiva no que elas vão aprender nos primeiros anos de vida, porque depois que estraga, querer consertar é um desserviço. A pessoa já aprendeu o que não deve, já se acostumou, aprendeu a viver daquele jeito, aprendeu a gostar daquilo. Em determinado momento da vida você vai dizer que ela tem que mudar porque aquilo ali não presta. É muito mais difícil, é muito mais sofredor, tanto para ela aprender a viver de uma maneira diferente, e quanto para os outros que estão ao redor. Então é muito mais fácil, é muito mais saudável, é muito mais inteligente, é muito mais útil pegar alguém que está começando agora a sua vida e instruir aquela pessoa. Usar, por exemplo, os seus erros como um exemplo daquilo que ela não precisa passar. Eu muitas vezes conversei com os meus filhos da seguinte forma: eu errei determinadas coisas para que vocês não precisassem errar. É como alguém que está saindo de um beco e vê alguém caminhando em direção ao beco e vem correndo avisar: olha, eu acabei de ser assaltada ali dentro, estão assaltando todo mundo, aquele beco é horrível, não entra lá. É assim que eu enxergo a gente repassar os nossos erros para aqueles que estão chegando agora. Olha, eu fui, vi, fiz, não foi bom para mim, então não precisa você fazer também. Por que você vai fazer se você olha para a minha vida hoje e você vê que não deu certo? Para que você vai tentar algo que você já sabe que não funciona? Então é assim que eu faço com os meus e eu divido, isso com vocês, porque eu acredito que tudo que é bom e útil a gente pode e deve também repassar para as pessoas. Na internet, às vezes, a gente compartilha tanta besteira, tanta bobagem, coisas que não vão agregar e mudar a vida de ninguém. Então, eu acredito que aquilo que nós temos
de positivo seja sim fundamental que a gente passe adiante. Então, muitas vezes, assim como erraram com você quando você era criança, você cresceu e aquilo ali estragou muitas áreas da sua vida, e hoje você convive com crianças e com jovens, usa isso que aconteceu com você para mostrar para eles: olha, tá vendo a minha vida como tá agora? Aconteceu isso, isso e isso, que culminaram com a maneira como eu estou hoje. Você quer isso para você? Então, evite isso, isso, isso e isso. Às vezes, no nosso passado, nós passamos por coisas ruins que não foram diretamente nossa culpa, mas nós também podemos mostrar como exemplo: olha, eu passei por essa situação, não foi minha culpa, pessoas foi que me colocaram nessa situação, situações que me colocaram nesse lugar, mas eu estou te mostrando isso para que você possa também evitar. Eu não consegui evitar, mas talvez você consiga. Então, gente, esse versículo, ele nos traz uma reflexão muito importante, mas eu acho que o principal do versículo é exatamente esse termo que está usado ali, no caminho. Não é como alguém que está distante e está apontando para a criança. Ensina o caminho, o caminho certo é aquele lá, mas a própria pessoa não está no caminho certo. Isso é uma hipocrisia, isso é uma inconsistência. Isso traz para a criança reflexões. Você está falando para mim que o caminho certo é aquele, mas você mesmo não está lá? Então, o versículo ele é muito inteligente quando ele é escrito exatamente dessa forma. Ensina a criança no caminho. Isso dá a entender que estão caminhando juntos no mesmo caminho. No caminho é como se estivesse falando durante o caminho. Você vai caminhando no caminho certo, a criança está com você no caminho certo, então no caminho, vocês juntos, no caminho, você vai ensinando. Porque até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar, porque ele não teve apenas algo verbalizado, mas ele de fato experimentou algo concreto. Você não apenas mandou fazer, você não apenas ensinou, mas você mostrou como se faz. Não existe sucesso nessa frase: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não existe sabedoria nessa frase. Você precisa entender que as pessoas, principalmente as crianças e os adolescentes, eles vão aprender, eles vão decorar, eles vão gravar muito mais aquilo que eles veem você fazer do que simplesmente aquilo que você fala para ele fazer. Então, eu deixo para vocês essa reflexão. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente faz e fala perto de pessoas que estão começando a vida agora. Muitas coisas que me foram faladas na infância, nos primeiros anos de vida, adolescência, muitas coisas que eu passei, muitas coisas que aconteceram, infelizmente elas foram tijolos que foram sendo ali construídos e colados um no outro e foram edificando uma estrutura que até hoje na minha vida me trazem muitas complexidades. E eu sei que não só comigo, mas muitas pessoas também vivem assim. Quando você vê um adulto, até mesmo um jovem adulto, né, com uma mente doente, cansado, exausto, como se ele já estivesse lá no final da vida, pode ter certeza que aquilo ali é reflexo de uma infância que deu errado em alguma parte, em algum momento da vida. Porque existem, né, a expectativa que se tem, né, é que no começo da sua vida adulta e até mesmo lá para o que nós chamamos de pessoas de meia idade e até mais para frente um pouco, a expectativa é que a pessoa esteja pulsando, a pessoa esteja cheia de vigor, a pessoa esteja cheia de energia, planos, projetos. Mas quando você vê um adulto
né? E às vezes até mesmo um jovem adulto, e você olha para ele, você vê uma pessoa exausta, uma pessoa cansada, uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa que não tem perspectiva, que já não tem sonho, uma pessoa que já não espera muito da vida ou não espera nada. Uma pessoa que está no automático, ela está apenas fazendo o que tem que fazer. Quando você vê alguém assim, você possa ter certeza de duas coisas: aquela mente está doente, aquela mente está sofrendo ao ponto que aquele sofrimento ele já não ficou comportado na mente, ele já desceu para o corpo. Muito dos problemas do nosso corpo, eles descem literalmente da nossa mente. Então, primeiro, aquela mente está doente, não está bem. E segundo, muito provavelmente essa mente começou a adoecer ainda na infância. Ela começou a adoecer na infância. Por isso que você pega muitos adultos jovens hoje em dia, na faixa às vezes de 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, adultos considerados jovens, e você olha para a pessoa está fisicamente acabada, envelhecida precocemente, sem ânimo, sem expectativas, já não tem mais sonhos, já abandonou os projetos, não espera mais nada da vida, o corpo já não acompanha as suas necessidades, uma pessoa que está sempre cansada, está sempre exausta, uma pessoa que você vê que está com a mente totalmente adoecida. Aí você para pensar, nossa, mas entrou na vida adulta agora, tem poucos anos que deixou de ser um jovem e entrou na vida adulta, já está assim? Mas algo que você precisa entender, já está assim porque a mente começou a adoecer lá na infância, da infância até a primeira fase da vida de adulto. Olha quanto tempo que passou, uma mente sendo ali adoecida. Por isso que tem tanta gente que chega nos 20 e pouco, nos 30 e pouco, parece que já está no fim da vida, porque a mente ela já transbordou, porque ela começou a ser adoecida desde a infância. Então nós precisamos muito cuidar daqueles que estão chegando agora, para que eles não passem de uma maneira desnecessária pelas coisas que nós passamos, porque pessoas no nosso passado que tinham a incumbência de cuidar de nós, por algum motivo, ou porque não sabiam, ou porque negligenciaram, mas por motivos diversos, não cuidaram do nosso bem mais precioso, que é a nossa mente. Então, vamos buscar que esses que estão ao nosso redor, começando agora a vida, que eles comecem a sua caminhada com uma mente saudável. Em primeiro lugar, se aproximando de Deus, e depois disso, buscando seu autoconhecimento, seu alto valor, seu amor próprio, sua autoestima. Isso vai fazer muita diferença para o adulto que ele vai se tornar. Espero que você tenha compreendido. Faça uma reflexão a respeito desse vídeo. Leva esse vídeo para as pessoas que você sabe que convivem com crianças, adolescentes, jovens, e ainda que não convivam, manda também, porque muito do que nós sofremos na vida adulta começou a ser criado em nós na nossa infância e adolescência. Então, se você enviar esse vídeo para alguém, mesmo que no momento essa pessoa não conviva com nenhuma criança, com nenhum adolescente, ela com certeza vai conseguir se identificar, se analisar nesse vídeo, e talvez ela até mesmo possa procurar ajuda, algo que de repente ela está protelando há tanto tempo. Talvez esse vídeo vá ser um empurrão que ela está precisando. Que Deus abençoe a sua vida e, se Ele permitir, até os próximos vídeos.